Olá, pessoal! Nós iremos começar explicando um pouco agora sobre as operações básicas com o conjunto dos números inteiros. Mais especificamente, a gente vai trabalhar aí com as operações, tá? Que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Lembrando, com o conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai trabalhar adição com números inteiros, subtração com números inteiros, multiplicação com números inteiros e por fim, a divisão de números inteiros. Bom, primeiro é bom a gente sempre relembrar que cada operação, né? Ou seja, a operação que eu estou me referindo é a adição, subtração, multiplicação e divisão, elas vão ter aí alguns nomes especiais para os números. No caso aqui, eu peguei o exemplo da adição, né? Eu peguei aqui esse exemplo, 3 mais 4 é igual a 7. Vamos trabalhar em cima desse exemplo. A gente sabe, quando eu falo que ele tem nomes especiais, eu estou me referindo ao quê? Esse 3 aqui na adição ele tem um nome, esse 4 na adição ele também terá um nome, e o resultado dessa soma também terá um nome. Acabei de falar, né? Soma, ou seja, o 7 ele é chamado de soma, tá? Então vamos lá, ó. O 3 e o 4 eles vão ser chamados de parcelas, ok? A gente consegue ver aqui, ó. 3 mais 4 é igual a 7, em que os números 3 e 4 são as parcelas e o número 7 é o quê? A soma ou o total, tá? Então, eu posso chamar o resultado, né, de quando eu efetuar uma adição de dois números, eu posso chamar de soma, mas eu também posso chamar de total. E o 3 e o 4, ou qualquer outro número, por exemplo, eu poderia ter um 8 mais 9, né? E aqui, no caso, eles também seriam chamados de parcelas. O 8 seria uma parcela, o 9 seria uma parcela e o resultado seria o total, no caso. Agora, aqui na subtração, a gente também tem a mesma coisa. A gente tem que esse 8 aqui, eu peguei como exemplo. 8 menos 5, que é igual a 3, né? O 8, ele é chamado de... Ele tem um nome, né? Ou seja, ele é chamado de alguma coisa. O 5 também, bem como o 3. Então, a gente tem o quê? Em que o número 8 ele vai ser chamado de minuendo, o número 5 aqui no caso, ele vai ser chamado de subtraindo, e o número 3, que é o quê? O resultado aqui da minha subtração, 8 menos 5, ele é chamado de diferença. Por isso que é muito comum em alguns problemas você notar que eles pedem assim, a diferença de dois números. Quando eu estou citando a diferença de dois números, eu estou remetendo você a fazer a subtração de dois números, entendeu? E agora vamos trabalhar aqui com a multiplicação. Na multiplicação, da mesma forma, o 6, ele tem um nome, ele é chamado de alguma forma, o 5 também, bem como o resultado da multiplicação, também temos. Então, a gente tem em que os números 6 e os números 5, para a multiplicação, eles vão ser chamados de quê? De fatores. São os fatores da multiplicação. Já o 30, né, que é o quê? O resultado de 6 vezes 5 é 30. Então, a gente tem ele como resultado. E aí, o 30, na multiplicação, ele vai ser chamado de produto. Por isso que é muito comum você também ouvir as pessoas falarem o produto de dois números. Ou seja, o produto nada mais é do que o resultado da multiplicação de dois números. E por fim, não menos importante, a divisão. A divisão também tem, tá, seus nomes especiais. A gente tem aqui 10 dividido para 5, que é igual a 2, onde o 10 vai ser chamado de alguma coisa, o 2 também, bem como esse 5 aqui também. Então, a gente tem que o 10, ele vai ser chamado de quê? Dividendo. O 5 vai ser o divisor. E o 2, né, que é o resultado aí da divisão, ele é chamado de quociente. E nesse caso, o resto da divisão é zero, né? A gente tem aqui, ó, quando eu for dividir 10 para 5, ele está se referindo a isso aqui. Vai ser 2, né? Ó, vou pegar o 2 e vou colocar aqui, porque quando eu multiplicar 2 vezes 5 vai dar 10. E aí a gente vai subtrair, e o resto, que é isso que ele está falando, é exatamente o número que fica aqui. No caso, ele está falando que esse resto, que esse zero aqui, ele é chamado de resto, tá? Tô colocando aqui. Pronto. Bom,
Agora, passando aqui para a adição e subtração, para a gente conseguir, né, trabalhar com a adição e a subtração dos números inteiros, é interessante a gente saber a regra dos sinais. Então, a gente tem para a nossa primeira regra aqui a soma de dois números positivos. Então, a gente tem aqui, desculpa, a soma de dois números positivos é um número positivo, tá? Então, vamos checar. A gente tem aqui mais 3, mais, isso daqui é a operação, tá? Mais 4. E aí, o que é que a gente vai fazer? Na regra, ele está falando o quê? A soma de dois números positivos é um número positivo. A gente tem o quê? A gente está somando dois números positivos. Mais 3 mais 4, que vai dar o quê? 7. Mas na prática, o que a gente faz? A gente elimina os parênteses, né? Aqui, ó. Vai eliminar os parênteses, vamos tirar, né? Então, a gente tirou o parêntese do 3, vai ficar mais 3. E a gente tirou também o parêntese do 4, vai ficar mais 4. E a gente fez isso porque a gente fez mais com mais, que vai dar mais. E aí, por isso que o resultado dá 7. A gente está somando dois números positivos. Agora, quando eu somar dois números negativos, ele fala aqui, a regra, né, diz que o número ele ficará negativo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos 3 mais, que é a minha soma, a minha operação que eu estou efetuando, menos 4. E aí vai dar o quê? Menos 7. Na prática, o que é que a gente faz? A gente elimina o parênteses novamente. Coloca o menos 3, eliminei o parênteses aqui. E aqui nada mais é do que um jogo de sinal, mais com menos. Que no caso aqui, ó, mais com menos é menos, por isso que fica menos 4. E aí, eu tenho menos 3, menos 4, eu vou somar eles dois e vou repetir o sinal, que dá, no caso, né, menos 7. E a outra regra que é, se adicionarmos dois números de sinais diferentes, subtrairmos seus valores absolutos e darmos o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Ou seja, vamos supor, eu tenho aqui, né, eu tenho a adição, a soma, né, no caso, só que são números o quê? De sinais diferentes, como a regra fala, né? Aí ele fala que a gente vai fazer o seguinte, que ele diz, a gente vai subtrair seus valores absolutos, ou seja, menos 4 mais 5, a gente vai subtrair, e ele fala que vai dar o sinal do número, né, que tiver o quê? Maior valor absoluto. Só que quem é que tem maior valor absoluto aqui? É o menos 4 ou é o mais 5? É o mais 5, né? Então, a gente vai deixar o sinal do mais 5. Mas na prática, o que é que a gente vai fazer? Vai deixar o menos 4. E aqui, ó, mais com mais, a gente já sabe que é mais. Então, vai ficar mais 5. E aí, a gente vai subtrair, né? Menos 4 mais 5 dá igual a 1, positivo. Por quê? Porque o 5 é maior, o valor absoluto do 5 é maior, né? E aí a gente vai deixar o sinal do 5. Bom, e aqui a gente tem o quê? Subtrairmos dois números inteiros, adicionamos o primeiro o oposto do segundo número. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Se eu tenho mais 5 aqui, menos mais 2, isso também pode ser visto da seguinte forma. Mais 5, e a gente pode o quê? Mudar o sinal aqui deles, ó. A gente pode colocar esse mais para fora, a gente pode trocar. Assim, por isso que no caso, o menos agora apareceu aqui dentro e o mais está aparecendo aqui fora. E isso daqui vai dar mais 3. Na prática, a gente vai fazer o quê? A gente vai eliminar os parênteses escrevendo o oposto do segundo número. Ou seja, né, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer assim. Vamos eliminar o parêntese aqui. Vai ficar mais 5. E aqui a gente vai fazer um joguinho de sinal. Menos com mais é menos, então vai ficar menos. Menos 2. E a gente sabe pela regra anterior que mais 5 menos 2 vai dar 3, porque a gente vai subtrair e dar o sinal do maior. No caso, o maior aqui é o quem? 5. Mais 5. Outro exemplo que a gente pode também abordar. Eu tenho menos 9 menos 3. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar menos 9 e pela regra, o que é que ele fala? A gente vai mudar, né? Vai fazer o oposto do segundo número.
Então, a gente olha aqui, ó. A gente tem aqui menos 3 dentro do parêntese. Quem é o oposto de menos 3? É exatamente o mais 3. Então, a gente coloca mais 3 aqui. Aí, quando a gente for efetuar, menos 9 mais 3 vai dar menos 6. Por quê? Porque a gente vai subtrair e dar o sinal do maior. No caso, o valor absoluto maior aqui vai ser do menos 9. Da mesma forma, para esse outro exemplo, eu tenho menos 8 menos mais 5. Vou pegar o menos 8, vou deixá-lo e vou mudar o sinal do mais 5, vai ficar o oposto. Se eu tenho mais 5, o oposto do mais 5 é menos 5, por isso que é menos 5. E aí, quando os sinais, né, são iguais, a gente vai somar e vai conservar o sinal. Então, vai ficar 8 mais 5, que vai dar 13, e aí a gente deixa o sinal negativo. Bom, lembrando que quando antes do parêntese vier o quê? Um mais, ele vai derrubar os parênteses e ele vai manter o sinal de quem está dentro. Caso venha um sinal negativo, ele vai derrubar os parênteses e ele vai trocar o sinal de quem está dentro. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu tenho 2 mais, desculpa, vou botar aqui mais, né? E aqui vou colocar mais 3, por exemplo. O que é que ele fala? Lembrando que quando antes do parêntese vier o quê? O sinal de mais, ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar os parênteses e mantém o sinal de quem está dentro. Ou seja, de quem está dentro do quê? Do parêntese. Então, vai ficar mais 2, mais 3, que no caso vai dar mais 5, né? Agora, se fosse aqui dentro, aqui, né, no caso, a operação fosse um menos, né? Então, ficaria, ó, mais 2, menos mais 3. E aí, o que é que ele fala? Caso venha um sinal de menos, ele vai derrubar os parênteses e ele vai trocar o sinal de quem está dentro. E aí, vai ficar mais 2. E agora, como aqui tem o mais, vai ficar menos. Vai ficar menos 3. Que aí, no caso, vai dar menos 1, tá? Então, a dica, né? Tem uma dica aqui. Na adição e na subtração, um número de sinal positivo, ele representa, por exemplo, o que eu tenho de dinheiro. E um número de sinal negativo, ele representa o que eu devo a alguém. Assim, basta você imaginar que você está acertando as contas com alguém. Entendeu? Ou seja, você está pagando alguma coisa. Ah, eu estou devendo uma coisa, então é negativo. Ah, eu estou pagando alguém, né? Então, tipo, eu estou tirando do meu dinheiro e pagando uma pessoa, entende? Então, vamos supor, a minha dívida é negativa. Já o que eu tenho de dinheiro, o que eu possuo, é positivo, é o que eu tenho. Bom, e aqui a gente vai praticar agora. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês fazerem, mas a gente vai começar aqui. Eu tenho menos 5 mais 3, né? Como é que vai ficar? Vai ficar menos, por quê? Porque o 5 é maior aqui, então vai ficar menos, e agora a gente vai subtrair. Vai ficar menos 5 mais 3, que vai dar menos 2. Agora o B, a gente tem o quê? 73 menos 41. Então, o que é que a gente vai fazer? Quem é maior, né? 73. Então, vai ficar mais. E agora a gente vai subtrair. 73 menos 41 dá 32. Pronto. E aqui agora, nesse item C, a gente tem o quê? 2 sinais negativos. O que foi que eu falei dos sinais negativos? A gente vai conservar o sinal, então vai ficar menos, e eu vou somar. Vai ficar 24, aí eu vou somar, né? 24 mais 13, que no caso dá 37. E aqui, ó, eu tenho menos 5 mais menos 12. O que é que eu vou fazer? Vai ficar menos 5. Aí, mais com menos é menos. E vai ficar 12.
né? E agora a gente vai ter aqui menos 5 menos 12, que vai dar menos 17. E bom, eu vou deixar o restante para vocês irem praticando, para vocês irem fazendo. E espero que vocês acertem, tá? Qualquer coisa me manda o resultado. Bom, agora indo para a multiplicação e divisão, a gente também tem a regra de sinais para quando a gente efetuar a multiplicação e a divisão. E aí a gente tem o seguinte, ó, que ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais positivos, o resultado ele vai ser positivo. Então, eu tenho mais 3 vezes mais 8, você vai fazer a multiplicação normal e vai deixar o sinal positivo, porque os dois números são positivos. Na divisão, a mesma coisa. Eu tenho mais 12 dividido para mais 2, né? No caso, 12 dividido para 2 dá 6, e aí, como os dois são positivos, ele vai ficar positivo. Agora, ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais negativos, o resultado é positivo. Então, quando eu tenho dois números positivos, tanto na multiplicação quanto na divisão, eles vão ser positivos. E se eu tiver dois números negativos, tanto na multiplicação quanto na divisão, ele também vai ser positivo. Então, a gente tem aqui, ó, menos 6 vezes menos 5. A gente sabe que 6 vezes 5 é 30, e como eles são negativos, ele vai ficar positivo. Da mesma forma, para o B, o item B aqui, ó, eu tenho menos 9 dividido para menos 3. A gente sabe que 9 dividido para 3 é 3. E aí, como eles são negativos, todos os dois, a gente sabe pela regra que o resultado será positivo. E agora, ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais diferentes, o resultado aí, no caso, ele vai ser negativo, tá? Então, a gente tem menos 4 vezes mais 3. A gente sabe que 4 vezes 3 é 12. E pelo fato de ter um número aqui sendo negativo e o outro sendo positivo, a gente já sabe que, pela regra, quando tem sinais diferentes, vai ser o quê? Negativo. Da mesma forma, eu tenho mais 16 dividido para menos 8. A gente sabe que 16 dividido para 8 é 2. Só que a gente sabe que eles têm sinais diferentes. Um aqui está mais e o outro está menos. Então, vai ficar menos. E aqui, lembrando que eu errei, né? Porque aqui é o resultado, tá? Só para constar aí. Bom, e agora a gente vai fazer aqui, vamos efetuar alguns exemplos, né? A gente tem aqui, ó, calcule o produto e os quocientes. Produto, porque é a multiplicação, né? Ou seja, o resultado aqui da multiplicação é chamado de produto. E o quociente, que no caso é para a divisão, tá? O resultado de uma divisão é chamado de quociente. Então, a gente tem aqui, eu tenho o quê? A multiplicação de dois números negativos. Como pela regra a gente viu, a gente pode multiplicar. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 4, que é 20, né? E aí, a gente sabe o quê? Na multiplicação de dois números negativos, vai dar um sinal positivo, então será positivo. Agora eu tenho aqui o item B. Eu tenho 24 dividido para 2. 24 dividido para 2 é 12. Só que a gente sabe aqui, ó, que tem o 24 sendo um número positivo e a gente tem menos 2 sendo o quê? Um negativo. E a gente sabe que a divisão de dois números onde os sinais são diferentes, né, vai prevalecer o negativo, então vai ficar menos 12. Da mesma forma, para essa outra aqui, a gente tem menos 5 vezes 8, ou seja, aqui é mais 8, né? Então, vai ficar menos 5 vezes, aí vai ficar assim, mais 8. E aí, a gente nem precisa fazer nada, a gente só multiplica, no caso dá 40, né? Porque 5 vezes 8 é 40. E aí a gente sabe o quê? Também pela regra, que pelo fato deles terem sinais diferentes, ou seja, aqui a gente tem menos 5 e aqui a gente tem mais 8. Eles têm sinais diferentes, né? Então vai prevalecer o menos. E aqui também, ó. Aqui é no D, né, no caso. Aqui a gente está dividindo, mas só que observa o seguinte, aqui está negativo
E olha que legal, aqui também está negativo. E a gente sabe que quando a gente está dividindo dois números que os sinais deles são iguais, seja se eles forem mais 14 dividido para mais 14 ou menos 14 dividido para menos 14, a gente sabe que o resultado vai dar positivo. E no caso, 14 dividido para 14 vai dar 1, né? Bom, pessoal, e o restante, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. A E, a F, a G e a H, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham aprendido as regras, tudo direitinho. E é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.